Como que eu descubro se o que eu estou vivendo hoje na minha organização é um incidente do dia a dia ou é uma crise? Primeiramente, é importante explicar que incidentes a gente vivencia todos os dias na empresa. Problemas, todo mundo tem todos os dias. Agora, o que diferencia um incidente comum do dia a dia para uma situação de crise são principalmente os fatores de relevância desse problema. Então, o quanto esse problema realmente tem um impacto bastante negativo na sua organização, seja financeiro, seja em pessoas, seja em continuidade do negócio ou em reputação. Eu costumo dizer que existem 3 características que fundamentam uma situação de crise. A primeira delas é um cenário de incerteza. Então, assim, você não sabe o que aconteceu exatamente, você não sabe quais são os próximos passos. Então é um cenário de bastante complexidade que faz você pensar. O segundo é algo grave, você sabe que os impactos são significativos e isso faz com que todo mundo precise estar muito focado na resolução do problema. E o terceiro, você precisa agir rápido. Agilidade é fundamental para a resolução dessa crise. Então você vai saber que você está numa crise quando o incidente for sério, com grandes impactos, num cenário de incerteza e com uma necessidade urgente de ação. Por exemplo, situações de não conformidade dentro das empresas. Infelizmente, essas situações acontecem sempre, né? As áreas de compliance, a auditoria, muitas vezes pega não conformidades, fazem investigações internas e o problema é solucionado. Mas em situações mais graves, como por exemplo, a gente viu na Operação Lava Jato, em que grandes empresários, né, e executivos de alta liderança estavam envolvidos em casos de corrupção e acabaram presos. Claramente isso é uma crise, não apenas para a reputação da empresa, como também para a continuidade dos negócios. Algumas empresas tiveram que descobrir quem seriam os sucessores dessas pessoas muito rapidamente para que o comando permanecesse intacto, porque simplesmente o presidente e o vice-presidente estavam presos. Então, claramente é uma situação de crise, um cenário complexo, de grande impacto negativo e com uma necessidade rápida e urgente de ação. Por que é importante você saber que você está vivendo uma crise e não é um incidente comum? Porque as tratativas são completamente diferentes, as pessoas que você tem que acionar para resolver são diferentes. E se você não tem certeza que o incidente é uma crise, chame um pequeno comitê, comece pequeno, discuta com algumas pessoas que estejam ali também envolvidas com o problema e façam essa avaliação, se o problema deve ou não escalar. E aí, depois disso, dessa primeira avaliação, aí sim, leve o problema para cima e alguém da área corporativa, que está mais acostumado a lidar com essas questões, vai definir se estão vivendo uma crise e aí sim acionar o plano de crise.